Então, de fato, é importante quando eu estou falando de diferencial competitivo, né? Para que eu faça esse estudo da vantagem e observe esses pontos, né? Não tem como falar de planejamento sem tocar em objetivos, né? Lembrando que é o alvo que eu pretendo atingir, o que eu pretendo alcançar, né? Situação atual e situação futura desejada, responsável pela realização e prazo. Todo objetivo tem que ter prazo, né? E aí quem se lembra das nossas aulas de mensuração de resultados vai entender essa métricazinha, que é esse parâmetro de régua que pode dar que pode dar muito certo, né? Então eu preciso ter as minhas metas estabelecidas, que esse conjunto de metas vão atingir o meu objetivo ou meus objetivos. E aí eu também posso colocar uma escala para cada meta, né? De 0 a 5, de 0 a 10, se eu atingir essa meta com efetividade ou não. Para o quê? Para que, se eu estou falando de um objetivo a longo prazo, para que eu possa fazer uma reavaliação dessa meta, né? E tire as debilidades nela e consiga contribuir com estratégias para que seja atingida. Então, a meta 1, a meta 2, a meta 3 e assim por diante. Então, isso extremamente importante. Rebouças traz ainda para a gente um esquema de formulação de estratégias, né? E aí eu trago para vocês porque é interessante, é como se fosse um fluxograma que vai poder nortear a gente em diversas perspectivas. Então, o diagnóstico estratégico, a empresa, o que é, como está, quais os recursos e qual a minha vantagem competitiva e como ela pretende estar depois da execução, né? Análise de ambiente, como está, como estará, conjunturas, necessidades identificadas, concorrentes, limitações governamentais. Importantíssimo essa questão de limitações governamentais, né? Ver que no estado de calamidade as pessoas não podem nem vender suas coisas, né? O seu negócio fica parado, enfim. Visão, aspirações e desejos, né? Como queremos estar, queremos ser, o que queremos fazer. E valores e ideologia, né? Pensar o que é certo para minha missão, para minha empresa. A minha missão, aquilo que eu sou todos os dias. O cenário identificado, né? O que está para acontecer e como a empresa será afetada diante desse cenário. Meus objetivos, né? E metas colocados. E aí eu vou colocar as estratégias, minhas propostas e alternativas. Paralelo a isso, eu vou entender, né? Ali, e se eu preciso avaliar tudo isso, qual a aceitabilidade, enfim, ou melhor lá, qual é a coerência ou a eficácia de tudo isso. E aí eu vou para, de fato, escolha das estratégias, a implementação e a avaliação daquilo que deu certo, daquilo que deu errado e como que a gente pode melhorar esse fluxo ou esse processo dentro desse sistema, que para a Rebouça o sistema é uma empresa, é uma organização. Então, todo projeto precisa ter data de início e término pré-estabelecido, um coordenador responsável, né, para a execução daqueles objetivos, enfim, né, desse projeto, né? E ainda eu preciso saber quais são os recursos necessários para o seu desenvolvimento. Identificada a parte de um projeto, essa atividade, ele vai ser montado, né, um conjunto aí quanto ao seu objetivo maior, ou um conjunto de objetivos, né, um conjunto de metas, na verdade, para que atinja esse objetivo maior. E quais são os esforços, né, que eu preciso colocar tendo de vista que eu quero alcançar isso. E aí sim eu vou ter meu plano de ação envolvendo toda
a minha organização e assim por diante. Agora, para que dê certo as ações dentro de um projeto, né? Rebouças acredita que precisa ser nomeado um gerente para isso, né? Um gerente desse projeto, um gerente dessas ações, ou por campanhas, né? E esse gerente deve concentrar esforços no resultado, ser flexível, envolver todos os níveis hierárquicos da empresa, ter adequado sistema de informações, manter contatos diretos, distribuir as tarefas, administrar os gastos, ser realista, incentivar críticas e debates, ter projetos viáveis, ter coerência, tratar o projeto como um sistema, administrar conflitos, abordar questões futuras, realocar os funcionários, ter controle e avaliação. E para que tudo isso dê certo, né, o Rebouças chama de características do sucesso: cumprimento de prazos, enquadramento dos custos, cumprimento da qualidade, da viabilidade, ter equilíbrio financeiro, equilíbrio operacional, muito importante, rentabilidade, né? E sempre quando estou desenvolvendo essas ações, pensar no processo construtivo de novas oportunidades. Pessoal, então encerro essa aula sobre planejamento, né, dentro da disciplina assessoria, consultoria e auditoria, né, em relações públicas, com o que Rebouças chama de iceberg da organização, que para muitos, né, o planejamento é feito só desses aspectos formais, e a gente esquece que organização é um organismo vivo formado por pessoas, e os aspectos informais é a grande base de tudo isso. Então as pessoas, elas vivem de necessidades, né? Aí vocês precisam se embasar na, na teoria das necessidades, né? Entender como funciona isso dentro da organização, os aspectos psicológicos, né? Motivações, os valores, os interesses, as atitudes, né? Os sentimentos e as reações de cada grupo, de cada público que se insere dentro do contexto organizacional. Então, sem motivação, sem envolvimento, toda a teoria e tudo aquilo que foi planejado, se as pessoas não estiverem engajadas em executarem, isso de fato não dá certo. Então, dividir responsabilidades, colocar as pessoas para atuarem, muitas vezes até na linha de frente de algumas metas, isso é importante porque você valoriza, a pessoa se sente útil, né? Ela vê que também a empresa avalia um potencial naquela pessoa, enfim. Sem dizer aí dos processos de recursos humanos que estão inseridos, né, nessa questão motivacional, se a pessoa pode crescer ou não, treinamentos e outras coisas que uma organização deve de fato oferecer para seus colaboradores. Espero que vocês tenham gostado, estou à disposição aqui online até às 10h40 para que a gente possa falar sobre algumas dúvidas e outras coisas mais. Um forte abraço para vocês, obrigado pela paciência e próxima semana, se eu não me engano, dia 21 de abril, não teremos aula, mas aí a gente faz um encontro após essa semana, tá bom? Eu vejo se no dia 21 eu consigo deixar uma dica de uma série ou de um filme que a gente consiga amarrar com o contexto. É difícil chegar na delicadeza e na sabedoria da Ana, mas a gente vem num processo construtivo e tenta se adequar a esse momento de Covid. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela paciência, audiência e até a próxima.